Bem-vinda ao Mulheres na Palavra. No mês de novembro nós estamos estudando a carta de 1 Pedro e você é a nossa convidada. Todos os nossos estudos estão disponíveis no feed e se você ainda não recebeu o guia de estudos, deixa a palavra guia nos comentários que nós enviaremos para você. Hoje eu te convido a estudarmos os versículos 18 a 22 do capítulo 3 de 1 Pedro. Esse é considerado um dos textos de mais difícil compreensão e interpretação do Novo Testamento. O próprio Lutero chegou a dizer que, apesar de maravilhoso, ele considera esse texto obscuro e que ele mesmo não conseguiu compreender com exatidão o que o autor quis escrever. Mas quando aparecem textos mais difíceis, nós não devemos ignorá-los. Toda a Escritura é útil para o ensino, toda a Escritura é palavra de Deus, inspirada e revelada. Então nós não podemos pular essa parte das Escrituras, nós precisamos estudá-la com o mesmo auxílio do Espírito Santo. E hoje também temos o privilégio de utilizar de recursos que o Senhor já nos deu, comentários bíblicos, conversarmos com pessoas mais experientes, com pessoas que já têm uma carga de estudo maior para que possam nos auxiliar também a compreender esses textos. Mas vamos ao texto. A partir do versículo 12, Pedro ele já estava falando a respeito do sofrimento na vida cristã. E vocês lembram que aquele ambiente da igreja do primeiro século estava sendo hostil para os cristãos. Eles não eram bem vistos naquela sociedade e por vezes eram perseguidos, ameaçados. E Pedro vem escrever dentro desse contexto, falando a respeito do sofrimento. Que a vida cristã sim é uma vida que também carrega sofrimentos e que por vezes esses sofrimentos eles vão ser injustos. Talvez nós possamos fazer o bem, possamos ser bons cidadãos e ainda assim venhamos a sofrer pelo nome de Cristo. Mas Pedro também lembra que Deus ele não perde o controle nessas situações. Deus ele vê o sofrimento daqueles que são fiéis à sua palavra e ele continua preservando todas as coisas para a sua glória e para o bem dos seus filhos. Mas como explicar isso de uma forma mais clara? Mostrar que a obediência e o bem não garantem a ausência de sofrimento. A partir do versículo 18, Pedro ele começa a chamar a atenção para o exemplo supremo da história, para o próprio exemplo daquele por quem aqueles cristãos estavam sofrendo. Ele inicia o versículo 18 dizendo, também Cristo, ou seja, não só vocês, não só os sofrimentos de vocês, mas também Cristo sofreu injustamente. Alguns versículos atrás ele já tinha falado que Cristo foi ameaçado, foi açoitado, foi agredido, foi injustiçado, mas em nenhum momento ele revidou. E prossegue o versículo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então ele lembra do propósito da morte de Cristo. Ele morreu uma única vez pelos pecados de injustos. Ele era justo, nele não se achou culpa alguma, nele não se achou pecado algum. Ele obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Mesmo assim, ele foi acusado, foi maltratado. Ele tomou os nossos pecados sobre si. Ele, sem pecado algum, sem falha alguma, tomou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados sobre si e morreu para que esses pecados fossem perdoados. E é através desse perdão, minhas irmãs, que agora nós somos vistas como justas diante de Deus. É através do sacrifício de Cristo que nós fomos justificadas e podemos ter livre acesso a Deus. Vocês lembram que eu disse que esse texto era desafiador, né? E nós chegamos nessa parte. No final do versículo 18, acompanhe comigo. Pedro ele continua a falar de Cristo e ele diz: Cristo foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E esse texto ele encontra alguns desafios de tradução. E apesar de eu acreditar que no contexto geral das Escrituras, a interpretação geral das Escrituras e da mensagem de Pedro, uma delas faça mais sentido, eu vou expor aqui as duas para vocês. Em um primeiro exemplo, algumas traduções trazem a palavra Espírito ali do versículo 18 com E minúsculo, no sentido de que o Espírito de Cristo estaria vivo. Ele havia morrido na carne, morrido fisicamente, mas o Espírito não morre, então o Espírito dele ainda estaria vivo. Já em outras traduções, e aqui é o que eu acredito que faça mais sentido com o todo das Escrituras, o versículo 18 traz a palavra Espírito com E maiúsculo, no sentido de que Cristo havia sido vivificado no Espírito, ou seja, no Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. A compreensão dessas duas traduções ela vai se ajustando na medida que a gente segue no texto. Versículos 19 e 20, Pedro escreveu, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, então ele está falando desse Espírito ainda de Cristo, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. A gente olha para esse texto na primeira compreensão no sentido de que a alma de Cristo havia descido para o lugar onde esses espíritos estão em prisão, e até mesmo os espíritos do tempo de Noé, lá do Antigo Testamento. Então a gente entra numa questão de compreensão do que acontece após a morte. Será que seria possível esses espíritos, após estarem presos, ouvirem a respeito da mensagem de Cristo e passarem a crer? Será que até mesmo aqueles espíritos lá do Antigo Testamento, lá do tempo de Noé, que naquele tempo foram desobedientes, poderiam vir a ouvir agora e crer então nessa mensagem? Isso não faz sentido com o restante das Escrituras, com o restante da mensagem de Cristo a respeito do momento em que ouvimos e que passamos a crer no Evangelho e nem do que acontece na vida após a morte. Agora, se nós compreendemos que esse Espírito do qual Pedro fala é o Espírito de Deus, o Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou a Cristo, então é o mesmo Espírito que esteve presente durante toda a história, trazendo fé no coração dos homens, trazendo compreensão, transformando os corações. E é o mesmo Espírito que acompanhou todos os homens da Bíblia que receberam essa responsabilidade de Deus de transmitir a mensagem no Antigo e no Novo Testamento. E é o Espírito que esteve com Noé quando ele foi responsável por pregar também a sua geração. E o texto segue a partir do versículo 21, mostrando como aquelas águas do dilúvio através da qual a família de Noé foi salva, elas já apontavam, já prefiguravam as águas do batismo. Não no sentido de que a água em si teria o poder de salvar, mas mostrando essa nova vida, essa restauração e esse símbolo do que Deus faz na nossa vida, do que Deus fez na vida da família de Noé e do que Deus também faz nas nossas vidas até hoje, de todos aqueles que vêm a crer na sua palavra, que vêm a crer na mensagem de Cristo, e então passam pelo processo do batismo, pela afirmação pública, pela demonstração pública da sua fé e dessa aliança que agora possuem com Cristo. E lembra que o contexto de Pedro era o sofrimento na vida dos cristãos, né? E o exemplo supremo é Cristo. E o versículo 22, ele encerra essa passagem, falando: o qual, depois de ir para o céu, Cristo, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, Cristo, apesar de sofrer injustamente, passar por todas essas coisas, ele está no lugar supremo dos céus, no lugar de privilégio, ele está à destra do trono de Deus. Ele é reconhecido pelo Pai, ele é glorificado pelo Pai. Minhas irmãs, que esse exemplo de Cristo ele venha servir de encorajamento para nós, que se sofrermos pelo nome de Cristo, que o seu próprio exemplo, ele nos encoraje, que ele nos dê esperança e nos ajude a permanecer firmes aquilo que cremos e aquilo que ele já nos revelou. E quando nós nos depararmos com um texto mais difícil das Escrituras, que nós possamos buscar estudá-lo com o auxílio do Espírito Santo. E mesmo que não venhamos a compreender tudo, que não venhamos a entender a completude do texto, como disse Lutero, que nem ele mesmo havia compreendido, que nós possamos seguir estudando, buscando o auxílio de Deus, buscando a compreensão de Deus, e que essas verdades elas venham transformar as nossas vidas para a glória do nome de Deus.